Recentemente eu fiz um vídeo aqui perguntando para vocês quais são as principais dúvidas que vocês têm a respeito desse conteúdo que eu coloco no dia a dia, sobre imagem, sobre reputação, sobre assessoria de imprensa. E aí o Antônio Prates fez uma pergunta: quais são os principais temas que os jornalistas compram? Quais são as ideias, os assuntos que eles estão mais falando hoje em dia, para ver se eu consigo me adequar? E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Antônio Prates, essa sua dúvida é muito legal, provavelmente mais pessoas aqui podem ter a mesma dúvida. O Antônio é um empreendedor e aí ele quer saber quais são os temas aí que a imprensa sempre compra. Eu vou te dar uma sugestão para vocês sobre como é que vocês descobrem isso. Primeiro, eu vou convidar você a visitar os maiores portais do país. Dá uma passadinha lá. UOL, Terra, IG, enfim, né? Os portais que falam de coisas genéricas, não que falam de um único tema. Você vai observar que eles têm canais lá. Então eles têm o canal Mulher, o canal Beleza, enfim, Economia. Dá uma olhada em quais são os canais. E aí você vai descobrir que todo veículo ele se divide em subcanais, em temas específicos. E esses canais também são subdivididos em seções diferentes. Então a economia tem lá empreendedorismo, mercado financeiro, franchise, enfim, vários temas que estão ligados à economia. E todos os canais têm isso. Se você começa a observar esses canais, você vai ver quais são os temas que estão mais pegando. Os jornalistas sempre gostam de fazer um paralelo entre algo que está acontecendo atualmente no momento e aquele tema que ele tem que abordar, aquela seção dele. Então vou te dar um exemplo. A gente tem as Olimpíadas aí chegando. Então ele vai querer abordar economia por esse âmbito. Então, como as Olimpíadas impactam positivamente ou negativamente a economia do Brasil? Quais são os empreendedores que estão criando produtos específicos para Olimpíadas? É um exemplo muito simples da área de negócios. Se você fizer isso, fizer esse exercício, você vai sempre entender o que está acontecendo atualmente que pode ser feito um paralelo com o teu negócio. Então, digamos que você lida com alta performance e aí a gente tem a coisa dos atletas e aí você lida com alta performance para atletas. Você pode muito bem ligar o que os atletas olímpicos fazem que você pode fazer no dia a dia para você ter uma performance lendária. É uma ideia, entendeu? E você pode divulgar isso para a imprensa. Agora, como é que eu sei de forma mais genérica quais são os temas? Eu vou falar o que eu vivo aqui no dia a dia. A área de negócio sempre é muito procurada e empreendedorismo é top. Muitos veículos falam disso. Mas o que eles buscam? Eles buscam ou pessoas que têm muito resultado, aquele cara que teve uma história, passou por isso, por aquilo. E também eles buscam inovação. O que você está fazendo? Alguém que está fazendo uma coisa que ninguém faz ainda, uma coisa muito diferente. Nesse sentido, as startups, por exemplo, também têm muito espaço. Existem vários sites, vários canais que falam sempre de startups. Um outro ponto também que você pode observar é o aumento de assuntos relacionados à carreira. A gente está numa crise econômica no Brasil e aí os assuntos relacionados à carreira começaram a ter muito mais interesse, porque as pessoas estão trocando de área, estão acontecendo algumas demissões, enfim. E aí os veículos estão se voltando para esse público, querendo criar soluções para que eles possam se reposicionar, se dar bem numa entrevista de emprego e conseguir, assim, enfim, aquela posição que eles desejam, conseguir informações para que eles se mantenham no mercado de trabalho. Na área de gestão, por exemplo, algo que sempre tem espaço é liderança. Quais são os desafios dos grandes líderes e coisas que resolvam o problema do dia a dia dos empresários? Como é que ele pode motivar melhor sua equipe? Na área de saúde e beleza, tudo aquilo que você consegue fazer em casa tende a ganhar mais espaço atualmente. Por quê? A locomoção está muito difícil nas grandes cidades, as pessoas estão um pouco endividadas aqui no Brasil, né? Isso é fato, existem pesquisas. E aí, coisas que são mais baratas e que você pode fazer na sua casa tem mais espaço na mídia. E como é que você pensa de forma mais generalizada com a cabeça do jornalista? Pensa no público. Pensa em que diferença o seu conteúdo pode fazer para o leitor, para a pessoa.
O jornalista, ele sempre vai fazer uma matéria no âmbito daquela pessoa que está lá no fim, daquela pessoa que é o leitor dele e de que forma o leitor dele pode se transformar com aquele conteúdo que ele está dando. Então, se você é de marketing digital, não adianta você aí sair falando de várias técnicas sobre marketing, por exemplo. Você tem que explicar de que forma o consumidor se impacta com aquilo, de que forma o empresário pode aprender algo sobre aquilo. Então, a informação que seja de utilidade pública sempre vai ser muito interessante para o jornalista. Sempre tenha essa informação em mente. Coisas que o leitor pode pegar aquela informação na hora, aplicar e fazer diferença para a vida dele, tá bom? Essas foram as minhas dicas de hoje. Antônio Pratos, obrigada pela participação. Gente, o Antônio, ele é audiência aqui, eu sou muito orgulhosa disso porque ele também é o meu mentor de lifestyle e a gente desenvolve um trabalho junto muito legal e eu amei a sua participação aqui. Se você tem alguma dúvida, faça como ele, mande aqui também nos nossos canais. A galera achou que eu ia fingir que não conheço, Antônio Pratos, como se fosse uma pessoa aleatória. Não, gente, a minha realidade é essa. As pessoas que eu conheço participam muito e eu tô muito feliz porque também tem gente que eu nunca vi na vida que tá me mandando perguntinhas, que fala comigo no Snap, a galera fala bastante, também inbox aí do Facebook, tem algumas pessoas que já estão falando, né, já mandam mensagem pra mim. Se você curtiu essa dica, compartilhe com teus amigos e dissemine a mensagem sobre como é que a mídia compra essas notícias, o que ela realmente gosta. E não é compra no sentido financeiro não, né? Compra de aceita, gosta, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo encontro.